Como é bom saber que você está mais uma manhã aí conosco para adorar o Senhor, para aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. Nesta manhã convido você para assistir uma aula recheada de muito amor preparado por cada tia de cada salinha e também uma manhã recheada da presença do Senhor, porque quando aprendemos sobre a palavra do nosso Deus, você sabe que todas as nossas histórias, todo o nosso aprendizado está na nossa Bíblia Sagrada. Quando a gente aprende, quando a gente se dedica para estudar, a gente também está na presença do Senhor. Estamos convidando Deus a se fazer presente, porque estamos aprendendo sobre a palavra dele. E eu convido você nesta manhã para fechar os seus olhinhos, ter muita concentração e vamos orar para iniciar nossa escola bíblica. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma manhã. Obrigada, Jesus, por esse dia tão lindo. Te apresento cada família, cada criança. Deus, te louvo pela vida de todos aqueles, Senhor, que têm acompanhado, Senhor, as nossas aulas. Também, Senhor, por aqueles, Senhor, que têm se dedicado, Senhor, para este trabalho. Te apresentamos, meu Deus, o nosso pastor Arquimedes, a sua esposa, irmã Cleusa e toda a família do nosso pastor, que tanto ama esse departamento. Te apresentamos, Senhor, cada diretoria da igreja. Senhor, te apresentamos, meu Deus, os departamentos, cada irmão, cada irmã, cada criança, pré-adolescente, jovens. Te louvamos pela vida de cada um deles e nesta manhã te pedimos uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus. Amém, crianças. Olha só, vamos louvar o Senhor com as tias sementinhas agora? Vamos juntos adorar o Senhor. A paz do Senhor, crianças, vamos louvar o nome do Senhor. E vocês já conhecem esse hino, que o amor de Jesus é grande e largo. Vamos cantar? Quando as tias sementinhas cantam, mandando as tias sempre estar preparando hinos para a nossa escola bíblica, para os nossos cultos, para que todos juntos possamos louvar o Senhor, mesmo estando em casa. Olha só, crianças, lembrando a vocês que na quinta-feira à noite nós temos o nosso culto infantil. Então não esqueça, tá? Convida todo mundo que você conhece para se conectar no nosso canal no YouTube IEAD Mamanguape. Divulga para todo mundo que você conhece nos grupos de WhatsApp e vamos juntos adorar o Senhor também na quinta-feira no nosso culto. Toda a família está convidada. E nesse momento eu convido você para ter muita atenção, porque agora é a hora da história. E a sua tia preparou uma história incrível, maravilhosa, que está na Bíblia para trazer para você, para que a gente possa aprender juntos. Vamos lá? Muita atenção e vamos ouvir o que a tia tem para nós nesta manhã. O que Deus preparou para nós. Crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para aprender mais uma história que Jesus contou? Então vamos lá. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4.
E o título da nossa lição já é uma pergunta, que é assim, ó, será que é? Mas será que é o quê? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Quem sabe o que é isso aqui? Crianças, hoje a parábola que nós iremos estudar é a parábola do joio. Então eu trouxe aqui para vocês o trigo e o joio. E vocês podem perceber como eles são parecidos, né? Mas tem aí alguma diferença, tá bom? Então a gente vai aprender qual é essa diferença. O que Jesus quis que a gente aprendesse quando falou sobre essa parábola, quando contou essa parábola do joio? Então é isso que a gente vai aprender hoje. E o nosso textuário, ele diz assim, ó: portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. E se encontra no livro de Mateus, o capítulo 7 e o versículo 20, tá bom? E a nossa lição bíblica, a leitura bíblica, se encontra também no livro de Mateus, o capítulo 13 e o versículo 20 até o versículo 20 até o versículo 30, tá bom? Então é importante que vocês peguem a Bíblia de vocês para ler, para ficar por dentro da lição e da parábola, tá bom? Para vocês entenderem melhor a parábola, tá certo, crianças? E aqui eu vou ler o que a lição ela traz pra gente. Vejam só. Como todas as histórias que Jesus contava, a parábola de hoje traz uma lição muito importante para aqueles que desejam aprender sobre o reino de Deus. Ninguém viu quando o inimigo se aproximou. Era de noite e todos estavam dormindo. Ele invadiu o campo, plantou ali sementes ruins de uma planta chamada joio e foi embora sem ser percebido. Antes, o dono daquele campo havia preparado a terra e plantado sementes boas de trigo. O tempo passou e as sementes brotaram. Então, os empregados do dono notaram algo estranho. Não havia apenas trigo naquela plantação. Eles foram perguntar ao dono de onde vinham aquele joio. E a lição, crianças, aqui ela mostra, ó, o homem plantando o trigo, tá certo? Que a plantação dele era de trigo. Então, ele aqui, ó, plantando o trigo. E depois, quando o inimigo dele, ó, plantando, quando foi de noite, o inimigo veio e plantou sementes de joio junto das sementes de trigo. Então, quando as sementes foram crescendo, os empregados notaram algo estranho. Então, foi perguntar: o que está acontecendo? O que tem de estranho aí, né? O que está acontecendo? Como vocês podem ver aqui, nessa ilustração. Então, o dono, quando foi perguntado pelos seus empregados, o dono disse assim: foi o inimigo quem fez isso. O joio não servia para nada. Apesar de ser muito parecido com o trigo, mas o joio ele não serve para nada. Veja só que interessante o que é que o joio faz. A não ser para sugar a água e os nutrientes da terra, prejudicando o trigo. Os empregados perguntaram ao patrão se deveriam arrancar aquele joio, já que ele não servia para nada, né? Aí o dono disse: não era uma boa ideia, pois o joio é muito parecido com o trigo. Como vocês podem ver aqui, o joio ele é muito parecido com o trigo, vejam só. E podia acontecer de os trabalhadores arrancarem também o trigo sem querer. Assim, o dono do campo deu a ordem para que deixassem as plantas crescerem juntas. Na época da colheita, elas estariam amadurecidas e seriam fáceis separar o trigo do joio. Depois de arrancado, o joio poderia ser queimado, já que ele não ia servir para nada, né? Então, vamos entender o que Jesus ele quis que a gente aprendesse quando ele falou essa parábola, né? Quando ele explicou essa parábola. E Jesus explicou para os discípulos o significado dessa história. Jesus é o semeador e o campo é o mundo.
Jesus planta as sementes boas no mundo, que é o trigo, que são os filhos de Deus. Então, o trigo são os filhos de Deus. E o inimigo, que é o diabo, planta o joio, que são as pessoas que pertencem a ele, ao inimigo. Disfarçadamente no meio dos salvos, o inimigo planta os joios disfarçadamente no meio dos salvos. Grave bem isto, crianças. Algumas pessoas parecem ser salvas, mas na verdade não são. O inimigo as usa para confundir e enganar os filhos de Deus. Mas Deus tem total controle sobre isso. Ele sabe muito bem quem são essas pessoas e no tempo certo irá revelar os verdadeiros e os falsos. Nós não podemos decidir quem é salvo e quem não são. É importante que vocês estejam atentos a isso, crianças, porque não cabe a nós dizer quem é o joio e quem é o trigo. E isso cabe a Deus, a dizer quem é o trigo e quem é o joio, pois Ele sabe quem serve a Ele com sinceridade. O nosso alvo como servos de Deus, é produzir frutos para Jesus, é demonstrar o amor de Deus a todos, independente das pessoas, nós devemos demonstrar o amor de Deus e o nosso amor a todos. Quando alguém se entrega a Jesus, os frutos aparecem no tempo certo. As coisas que essa pessoa faz mostram que ela é verdadeiramente filha de Deus. Então, crianças, chegará o dia em que Deus fará a separação entre aqueles que são seus filhos e aqueles que não são seus filhos. Tá bem, crianças? Então, isso é o que Jesus quis que a gente aprendesse, né? Que existe o trigo e existe o joio. E eles crescem juntos, mas no tempo certo, Deus é quem vai separar o trigo e o joio. Tá bom, crianças? E olhem só, vou mostrar mais uma vez para vocês o trigo e o joio. Vejam que a diferença é mínima. E daí eu quero que vocês falem para mim, lá no nosso grupo, tá certo? No WhatsApp, se vocês notaram a diferença, a mínima diferença que tem entre o trigo e o joio. Eu quero que vocês me falem lá, tá bom? Qual é essa diferença que tem aqui, nessa ilustração. E o objetivo dessa lição? Né, crianças, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque o objetivo dessa lição é explicar que há pessoas que não servem a Deus com sinceridade, mas que no tempo certo Deus, Ele tratará dessas pessoas. Então é importante que nós possamos servir a Deus com sinceridade, com amor no coração, não é verdade? E como sempre eu trago aqui uma curiosidade, né, crianças? Hoje não vai ser diferente. Tá aqui a curiosidade e prestem atenção sobre essa curiosidade como é interessante. O trigo é uma planta da família dos capins e bambus. Com o grão do trigo fazemos o quê? Pão, bolo, macarrão e outras massas. O joio é uma planta da mesma família, mas é venenosa, não serve de alimento. Não dá para saber a diferença entre o joio e o trigo, enquanto eles ainda são pequenas mudas, mas depois de crescidas e amadurecidos, ficam inconfundíveis. E essa foi a nossa lição de hoje, crianças. Eu espero que vocês possam ter guardado esse ensinamento que Jesus deixou para nós em seus corações. Continue orando pela nossa igreja, orando pela situação em que nós estamos passando, que tudo no tempo de Deus vai voltar ao seu lugar. Então fiquem na paz, continue orando por nós e até a próxima lição, crianças. Glória a Deus, crianças, que aula maravilhosa nós tivemos, hein? É muito bom saber que as tias têm se empenhado para ministrar uma aula recheada da palavra de Deus para cada um de nós, para que todos juntos possamos aprender. Nesta manhã eu convido você agora a encerrar o nosso trabalho com uma oração. Vamos lá? Feche os seus olhinhos, muita concentração. Outra coisa. Não esqueça de que, mesmo se você estiver nas suas aulas online, lá na sua escola, durante este período da manhã, quando terminar a sua aula online, você pode acessar o nosso canal e assistir a essa aula das
escola bíblica, tá bom? E também avisa para os amigos que ainda não estão assistindo as aulas. Estou sentindo falta de muita gente. Vamos juntos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula abençoada. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo sono tranquilo e restaurador, reparador que o Senhor nos proporcionou. Te peço, Senhor, visita cada família nesta manhã, Senhor. Visita, Senhor, o nosso pastor. Visita, Senhor, o nosso pastor presidente também. Deus, visita cada irmão, cada irmã, cada criança, jovem, pré-adolescente. Derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, crianças. Até a próxima aula.